Olá, o Moviola traz hoje 2 realizadores paraenses, Fábio Barbosa e Robson Fonseca. Fábio é de Santarém. O site Mapa Cultural do Governo do Pará diz que as áreas de atuação dele são música, produção cultural, teatro e turismo. Tudo verdade, mas ele trabalha com audiovisual também. No primeiro trabalho que vamos mostrar, Fábio dirige atores que falam poemas de Santarém. É o projeto Ingerados. Oi, Fábio! Olá, Tamires, tudo bom? É uma satisfação estar aqui com vocês participando desse programa. E desde já, gratidão pela oportunidade a toda a equipe da TV Cultura. Saiba que a gente aqui no interior é super fã de vocês. Estar aqui com esse espaço é maravilhoso. Imagina, é um prazer te receber aqui. Então conta pra gente o que é o projeto Ingerados. Olha, o projeto Ingerados, ele surgiu ali no período da pandemia para os editais da Lei Aldir Blanc, né? A proposta inicial é do nosso amigo Padre Sidney Canto, que é apaixonado por poesia, assim como nós. A ideia inicial dele era espalhar poesias pela cidade. Então, durante as ações, nós tivemos poesia nas paradas de ônibus, temos ainda poesias presentes na Orla de Santarém. Essas poesias também estiveram no shopping da cidade, estiveram em vários lugares através da proposta de intervenção urbana. Quando nós identificamos que poesia também é um mercado, digamos assim, em potencial na cidade, temos muitos poetas que ainda não são declarados ou que não são conhecidos, resolvemos também fazer um concurso de poesias, onde tivemos essas poesias selecionadas, divulgadas na nossa página no Instagram, o @Ingerados. Uma das possibilidades, por ele ser de cultura digital, sempre foi a existência de um QR Code, onde a pessoa que encontra essas poesias pelas ruas poderia apontar a câmera do seu celular para aquele QR Code e ser direcionado para a página do projeto no Instagram, onde estão as poesias postadas de maneira completa, né? Lá diariamente ou semanalmente nós atualizamos e divulgamos essas poesias. São poesias de autores que enviam pra gente, poesias de autores clássicos aqui de Santarém, como Wilson Fonseca, Emir Bemergui. Algumas poesias, a gente retirou elas de músicas aqui da região também, que foi o que aconteceu. E nós tivemos essa preocupação de gravar 10 poesias com a minha direção, né, a direção de estúdio do Adro Denner, para que nós pudéssemos de alguma maneira celebrar esses poetas, esses compositores da região, através dessa leitura dramática que foi feita em estúdio. Tem todo um contexto, né? Todas as trilhas sonoras também dessas poesias, elas são do Sebastião Tapajós, uma maneira de homenageá-lo, uma maneira de prestar esse carinho a um dos maiores compositores, né, aqui da nossa região, que fez aí músicas maravilhosas. Então foi uma maneira de interligarmos as poesias, esse fazer artístico, e tudo isso está conectado através das redes sociais. Quem são os atores e atrizes que recitam os poemas? O critério de seleção desses artistas foi ser nossos conhecidos, né? Trabalhamos com artistas do Grupo de Teatro e Pesquisa Papa Chibé, que é o nosso grupo de teatro, que já tem uma prática aí através das oficinas de iniciação teatral com um trabalho relacionado a poesias, né? Então a gente trabalhou com 10 artistas, entre eles o Diego Alano, o Evandro Jorge Boa Morte, o Vinícius, o Mohamed Flecha, Fábio Barbosa. Também estive lá, tive a honra de recitar uma poesia que chama-se, né, letra de uma das músicas do Boi Caprichoso de 2019, que chama-se Matriarca, uma letra maravilhosa. Foi uma homenagem que eu prestei para minha mãe, que faleceu em 2020. Então foi um processo de composição, de selecionar também o perfil dos atores, né, e selecionar as poesias. Nós levamos em consideração para essas poesias autores contemporâneos, né, pessoas que estão escrevendo poesia na contemporaneidade aqui em Santarém, entre eles o autor do projeto, que é o Padre Sidney Canto, com a poesia Eu Vou para o Sairé, que é muito interessante. Ela fala de características bem semelhantes ali, que se casam com a festa do Sairé. Fábio, qual foi o critério de escolha para os poemas do projeto? Fala um pouco das obras que a produção do Moviola escolheu. Matriarca, Mulheres que Benzem, Sonho Predileto, Calundo da Miboia, Folhinha pra Dica Frazão e Eu Vou para o Sairé. Matriarca, como eu falei, é uma letra, né, de composição aí
dos nossos queridos autores do Boi Caprichoso, e foi uma homenagem para minha mãe que faleceu em 2020. É um texto maravilhoso e que tanto a música como o texto são magníficos para serem interpretados. O novo dia já vem, anunciando o arrebol. Cores esperam a luz do sol. Na corda, cerco, varal, o colorido seduz. A mão que lava também conduz. Cada verso um bordado, uma flor, um pedido de paz, um recorte, um bocado de amor. No cantinho do seu ninho vibrei, ao sentir seu calor. Nas alturas, em suas asas voei. Marcou as pedras com carinho. Mostrou-me o caminho certo para seguir. Me ensinou a enxergar os espinhos das flores que podem ferir. Me encorajou a dar os primeiros passos na vida para ser o que sou. Provou que o respeito e a perseverança é a chave para ser feliz. Para ela ainda sou uma criança e por mais que ela saiba, disfarça para não perceber. Minha rainha, pétala azulada, luz da minha vida, gamada pelo caprichoso. Seu coração é uma casa de portas abertas, de ternura e paixão. Reza o terço e faz o seu pedido à Virgem do Carmo para fazer o meu boi campeão. Mãe, luz do mundo, mãe, mel da vida, mãe, matriarca, minha estrela amada. Mulheres que Benzem é uma música do CD da Priscila Castro, né, uma cantora que interpretou essa música. Ela começa ali fazendo uma introdução melódica, né, do autor Wander Andrade, e é uma das poesias. O Wander infelizmente faleceu um pouquinho antes disso, nós resolvemos prestar uma homenagem para ele, e a música fala dessas mulheres, né, tão importantes para a nossa saúde, digamos assim, principalmente no interior da Amazônia, que são elas, né, que nos benzem e promovem saúde muitas vezes onde há a ausência da medicina, ou é a medicina tradicional, como a gente chama. Reparem nas mãos das mulheres que benzem. Os dedos dedilham a crença e o amor. A boca soletra a oração invisível na trama do pão que o diabo amassou. São essas mulheres que guardam segredos, que curam, que choram e fazem de tudo. Que quebram o quebranto, a dor do menino que o olho riscou. Dona Didita, pegue a vassourinha. Santa medicina é a fé. Venha, menino, sorrir para o mundo. Desejo profundo foi crer em reza de mulher. Mulher, mulher, reza de mulher. Mulher, mulher, reza de mulher. Sonho predileto já diz tudo, né? Composição do Emi Bemergui, que fala: não permito, senhores, que ninguém goste mais do que eu de Santarém. Nada mais é do que uma declaração de amor para essa cidade que é tão rica em belezas naturais e um povo acolhedor. E desde aquela época, né, de décadas atrás, já se conhecia isso, e esse poema traduz muito esse acolhimento e esse amor por essa cidade. Minha cidade, tu és tão bonita que não me canso nunca de te exaltar. A formosura toda que palpita nos teus vergéis, ó terra singular. Não permito, senhores, que ninguém goste mais do que eu de Santarém. Andei louvando as tuas faceirices, alguns dos muitos esplendores teus. Falei também das rezas, das crendices e da profunda fé na Mãe de Deus.
Não permito, senhores, que ninguém goste mais do que eu de Santarém. Eu sinto na alma o mesmo intenso afeto que te transforma, ó linda Santarém. Do Tapajós do sonho predileto e do Amazonas no querido bem. Não permito, senhores, Que ninguém Goste mais do que eu. De Santarém. Caludum da Mimboia também é uma música, né? Escrita aí pela nossa querida Maria Lídia, autora aqui de Santarém, compositora aqui de Santarém. E ela fala também de características ali do Lago do Juá, fala das nossas lendas da Mimboia, que é uma cobra grande que supostamente existiria lá. Então ela retrata muito bem esse ser amazônida, esse ser tapajós. No meio do lago, do Lago do Juá, mora uma cobra grande, conhecida por Mimboia, serviçal de Perudá. Se falarem da moça, do rapaz e do vigário, do cantor, do empresário, do doutor e do prefeito, é só levar para Mimboia, que Mimboia dá um jeito. Pajé lunático, aquático tribunal, que devora o réu que é mal e que ao bom réu só faz o bem. Eu quero ver se existe alguém. Quero ver se existe alguém com medo da cobra grande do Juá em Santarém. Folhinha para a Dica, do Francisco Vera Paz e Egon Pacheco, presta uma homenagem para nossa artesã maior, Dica Frazão, que também faleceu há pouco tempo, né? E ela é uma referência, então acho que quando a gente fala em cultura santarena é indispensável citar Dica Frazão. Dona Dica, parteira da beleza, Gaia recebe-te com o peito aberto. Dona Dica, xamã das delicadezas, Alçaim te leva em chuva de folhas. Dona Dica, artesã da floresta, mãe do mato, saúda tua volta. Matriarca das fibras e raízes, entre cascas de vestes e segredos, tecelã das lendárias ventarolas, abanando as cores de um sonho. Dona Dica teve a arte por mãe e um destino como pai. Dona Dica, das plumas caídas de suas aves, fez para si as asas de um próprio arcanjo. E eu vou para o Sairé, uma composição com todos os atores ali, né? Texto do nosso proponente do projeto, Padre Sidney Canto. É uma composição que eu gosto demais e ela é um texto feliz, é um texto alegre e que fala das nuances, né, das pessoas que estão indo ali prestigiar a festa do Sairé no distrito de Alter do Chão, aqui no município de Santarém. Eu vou para o Sairé, para o encanto que espanta. Espanta cão, O cão espanta. espanta a tristeza, o desencanto, espanta e encanta. Eu vou para o Sairé para ver Turuiuá. A alegria, salve, salve, a dança, a festa, o gingado alegre, da moça que dança, a dança da fita. Eu vou para o Sairé, Sairé de Alter do Chão, da terra, do chão, do arco, que passa e abençoa em Alter do Alto a irmã e o irmão. Eu vou para o Sairé, para a Serra Piroca, para outros Piroca. Para a Maloca, na praia, no lago, será a minha oca. Eu vou para o Sairé, com o S de Marambiré,
do lundu, do cruzador tupi, ou como cedilha, do boto. Do show de dançar até o amanhecer. Eu vou para o sairé da moça bonita, morena encantadora, que refaz a lenda da realidade, e da mãe que acalenta o filho que nasce. Eu vou para o sairé. E quem não vai? E quem não vai não espanta o cão. Não espanta a tristeza. Não se encanta. Não vive o amor. A alegria e a fé. Eu vou sim. Eu vou para o sairé. Com certeza, poesia nunca é demais. O segundo trabalho do Fábio que vamos mostrar é o doc Sairé, o que é. Fábio, explica pra gente. Esse documentário tem um texto bem costurado e com belas imagens, mas optaste em não colocar o rosto dos entrevistados. Foi por causa da pandemia, por uma questão de segurança? Conta um pouco das dificuldades e prazeres dessa produção. Quando nós começamos a gravar ele em 2021, foi naquele segundo pico da pandemia aqui na região do Tapajós. A nossa maior dificuldade era ter acesso a esses fazedores e fazedoras de cultura, né? Mestres e mestras que estão ali em Alter do Chão. A maioria deles na casa dos seus 60 anos, 70, 80 anos. Então nós consideramos a seguinte perspectiva. Nós não tínhamos como chegar próximo deles. Era uma questão de segurança de saúde para o entrevistado, para as famílias dos entrevistados e também para a nossa equipe de produção. Na primeira gravação, nós percebemos que a distância que nós estávamos quase 10 metros de distância, trabalhando com o microfone sem fio, com a câmera muito posicionada, com super zoom para tentar encontrar a imagem do entrevistado, né? Foi lá com o seu Camargo. Nós percebemos que aquilo não era o caminho. E aí eu tive a ideia de que nós gravaríamos apenas os áudios, né? E isso foi decisivo nesse processo do documentário. Primeiro porque, com essa perspectiva de só ter áudio, nós acabamos considerando ali e percebendo no documentário, para quem assistir, o sotaque, o jeito de falar, as características da fala, a diferença, por exemplo, das falas dos moradores da vila de Alter do Chão para os nossos especialistas, historiadores, antropólogos, né, padres que vão falando ao longo desse processo a respeito desta festa centenária, né, a gente fala aí de mais de 300 anos, ela está ligada diretamente ao processo de colonização da Amazônia, da chegada dos jesuítas, dos portugueses aqui. Foi um método, como vocês vão assistir no documentário, método estratégico, né, didático, pedagógico que a igreja encontrou de aliar a cultura indígena com a cultura portuguesa, com as nuances e com os detalhes que a Igreja Católica precisava para aquele momento. Então, é muito diferente da perspectiva que a gente tem da Festa do Seré, Festival dos Botos, que é um outro contexto, que a gente não precisa ignorar, mas a gente precisa desconsiderar nesse momento, porque nós estamos falando do sairé raiz, do sairé base, que apenas na década de 90 é introduzido o Festival Folclórico dos Botos Cor-de-Rosa e Tucuxi, que hoje, como a cultura não é algo estático, a cultura é dinâmica, ela evolui a cada tempo, foi um acréscimo à festa que com certeza traz bons resultados, atrai turistas, traz movimentação para a vila e é todo um contexto, né? Mas o sairé raiz, ele é feito por esses senhores, por essas senhoras, por essa nova geração que aos poucos está aprendendo o significado real do que é sairé, e isso é muito importante. Fique agora com o documentário Sairé, o que é? Em Alter do Chão nós não temos uma data de quando se começou o sairé, mas nós sabemos que em Alter do Chão o sairé é realizado há mais de 300 anos. Não tem como falar em sairé se não falar em Alter do Chão, e não tem como falar em Alter do Chão se não falar em sairé. O sairé, geralmente, a data dele é em setembro, né?
sempre da segunda semana, do dia 15, dia 18, por aí, contando que acontece sempre no mês de setembro. Mas antes do dia da abertura do Sairé, o Sairé para mim começa bem antes. A partir do momento que começam as reuniões, os trabalhos, tiração de palha, madeira, fazer o barracão e outras coisas, então para mim o Sairé já começou. Tem a tiração dos mastros, que fica lá no mato, uma semana antes nós vamos buscar, fica no cajueiro, então tudo isso para mim é Sairé. Chama Praia do Cajueiro, mas é Ponta da Gurita ali, aqui. Aí a gente trazemos para a praça, aí que levanta o mastro. Os mastros na festa do Sairé, a partir de 1973, quando se realizou, teve a retomada da festa do Sairé, os mastros eles são introduzidos na festa do Sairé, porque de 73, antes da proibição, esses mastros eles pertenciam às festividades da padroeira da vila, Nossa Senhora da Saúde. Primeiro dia escolhe, vão lá, os mordomos vão, mas tem o capitão e o juiz, vai, escolhem a árvore que querem, vão ver qual é o tipo, quantos anos ela tem, tudinho, quanto tempo que vai crescer, que vão plantar lá, tudinho. Aí que vão fazer, escolhe, deixam lá, tudinho, aí os mordomos vão lá buscar o mastro. Eu sou das mulheres, tem o mordomo dos homens e tem das mulheres. Sai, tem alvorada, tem um café da manhã, sai num barco só com o pessoal do rito religioso. Aí de um lado tem o das mulheres e dos homens, que vão na mata para pegar os mastros, tudinho. Tem que ter força, viu? Porque tem uns pau bem pesado mesmo, viu? É ingrato pra mulher ali, viu? O mastro, né, ele é um elemento, por incrível que pareça, é um elemento de fertilidade que foi absorvido pela igreja ainda lá na Europa. Né? A gente sabe disso, que nos séculos 13 e 14, em Portugal, existiam festas juninas, né, com a realização não somente da fogueira, mas também com a realização de levantamentos de mastro. Né? Então, era um modo de você agradecer, levando que aquela oferenda se eleva, né, se levanta, né, o mastro se levanta também aquilo que você oferece ao sagrado. Então o mastro era um objeto sagrado. Já na Europa, antes do descobrimento do Brasil, antes da vinda de Cabral para cá. Né? Para mim o Sairé é uma coisa importante para mim assim. Vem a festa dele, a festa folclórica que tem, aí vem o símbolo dele pra gente, vem a magia dele pra gente todinho. Aquilo nos conduz. Quando fala em festa do Sairé, todo mundo fica. Bom, amanhã vai começar o trabalho do Sairé. Aí meus meninos dizem, mãe, a senhora vai pro mato, eu vou. Não é possível precisar quando, como e onde se inicia o Sairé. Há relatos muito antigos de missionários, viajantes, cronistas, relatos esses datados de até 3 séculos atrás, que informam sobre a realização de diversos ritos que envolvem o Sairé. O Sairé ora aparece como uma expressão verbal, uma espécie de saudação. Ora, o Sairé, a palavra Sairé se refere ao símbolo, o que hoje a gente chama do símbolo do Sairé, e ora a palavra Sairé se refere ao próprio rito como um todo. Os ritos que são considerados religiosos no Sairé, eles são comandados pela corte do Sairé. Essa corte é composta por diversos papéis cumpridos por indivíduos que têm uma ligação histórica e ritual com a festividade. Eu faço papel de capitão do Sairé. Quando o ex-capitão faleceu, né? Quer dizer, antes de ele falecer, ele ficou doente, já não podia mais exercer a função e meu cunhado na época era o coordenador e aí ele me escolheu, né? Para mim ser o capitão do Sairé a partir daquela data. E eu estou com 15 anos fazendo esse papel de capitão do Sairé. Eu comecei dançando nas brincadeiras que saíam no Sairé.
Aí depois eu passei a ser mordoma do Sairé. Depois eu passei a ser saraipora. A minha missão, né, é carregar o Sairé, porque geralmente eu faço uma preparação espiritual, faço minhas orações, né, para poder carregar o Sairé, desde a edificação dos mastros até a derrubação dos mastros. O Sairé tem uma importância muito grande na nossa vida. A corte do Sairé, ela é composta pelo juiz e a juíza, que são as autoridades maiores, né, da festa, e procurador, na linguagem popular procuradeira, que a gente chamamos, o capitão, a saraipora, os alferes, né, um alferes leva a bandeira vermelha, representando o juiz, a outra bandeira branca, juiz. Aí são 9 mordomos e 9 mordomas, a troneira, a moça da fita, a moça do tamborim, o sargento e os foliões. E também tem a dispenseira e a cafeteira, cozinheiros da festa, que fazem parte da corte do Sairé. No total são 80 pessoas que participam da corte. Eu vou rezar. Reza 7 horas da noite. Tem a muralha dos foliões, né? Mas eu não vou. Eu só vou na ladainha mesmo. No outro dia de novo, né? Até no dia do Sairé. É de família, olha. Vem dos bem antigos mesmo. Meu pai, tudinho, agora minha mãe. Eu tô com 2 anos que eu participo com o mordoma, né? Eu acho que é uma parte meio ingrata, né? Como da rezadeira. Os mordomos vão pro mato tirar palha, vão pegar as vassouras para tecer no mastro, tudinho, ajudam lá, cortam bandeirinha, dormem tarde, fazem tarubá. Oh, meu Deus! Eu participo desde criança com a minha avó e com o meu avô. Desde novo foi muito forte em mim, né? A presença da música. A minha personagem, a Guardiã do Sairé, ela foi resgatada no passado. Nas histórias dos Sairés passadas, né, existia assim 2 mulheres que conduziam o símbolo do Sairé, 2 saraiporas. Então, a minha função como a guardiã do símbolo do Sairé não é apenas a guarda, sua proteção, mas é também esse momento de, junto da saraipora, conduzir o símbolo. O arco do Sairé, ele simboliza para nós a Arca de Noé, a chegada de Deus com os homens, significa o dilúvio. É isso que o arco simboliza para nós, com a Santíssima Trindade. O Sairé ele surge como sendo esse movimento religioso que tem um objetivo principal, que é a transformação do nativo num ser cristão, como também aquele momento de alegria, de confraternização que reunia os elementos da cultura europeia com os elementos da cultura local, da cultura nativa. Um jeito, um modo de trabalhar que os missionários que vieram para cá nos séculos 17, séculos 18, aqui para a Amazônia, encontraram de mostrar, por meio de uma simbologia, a falar e mostrar a presença de Deus, do Deus cristão, né, de Jesus Cristo, dos santos, aos indígenas. Por isso mesmo, quando você olha para o símbolo do Sairé, né, o arco do Sairé, você vai ver lá a presença de 3 cruzes. A cruz é um símbolo predominantemente cristão. Além disso, você vai ver também os próprios personagens que tem no Sairé, tirando a saraipora, que é uma nomenclatura assim, indígena, você vai ver, por exemplo, o capitão, você vai ver o soldado, você vai ver o juiz, você vai ver mordomos, que são nomenclaturas tipicamente portuguesas, não são nomenclaturas indígenas, né, para os figurantes do Sairé. Então, toda essa parte cultural portuguesa que foi assimilado, né, dentro da religiosidade amazônica também, e que fazem parte do contexto religioso. O Sairé, ao meu ver, conta uma narrativa de um passado histórico que é completamente permeado pelo processo de
colonização sofrida em toda a Amazônia. Há aí um catolicismo popular com aspectos indígenas, europeus, negros, que deixam seus traços até hoje. O primeiro significado de importância que ele tem é a resistência, né? A resistência do povo Borari. Quando a gente fala no Sairé, nós lembramos, só nos lembra o quanto o nosso povo é forte, quanto o nosso povo é guerreiro. E por isso o Sairé ele tem essa importância da questão cultural, em termos das suas devoções, né? Em termos de fé. É uma fé que está misturada entre o catolicismo, entre o xamanismo, de várias formas que tu olha para o Sairé, tu tem da crença. Então, eu digo que o Sairé é a pedra preciosa para o povo Borari. A festa perdurar até hoje, é claro que com mudanças sofridas no decorrer do tempo, contribuem, na minha concepção, para o campo das manifestações e expressões populares no interior da Amazônia. A festa conta uma história, e é essa mesma história que aconteceu em todo o norte do Brasil. Sairé é um pouco disso, ancestralidade, né? Além de religiosidade, é pura ancestralidade. Uma pessoa acabou falando que de repente teria um momento que o Sairé ia se extinguir, né? Eu queria deixar forte isso, que não, que se depender da gente, né, dos mais novos, assim, da minha força e das outras, eu creio que não. A gente vai procurar resgatar o máximo e aprender, né, com os mais velhos que ainda estão por aqui, para a gente não deixar isso acontecer. Isso vem de raiz, isso vem da nossa raiz mesmo, da nossa geração há muito tempo atrás, né, das gerações atrás. O Sairé, pelo menos para mim, né, como morador, e eu acredito que para muitos outros, o Sairé para nós representa, como sempre eu costumo dizer, tudo, né? É fé, é religiosidade, é esperança de dias melhores. Acredito muito que o Sairé significa para toda a nossa vila uma força, uma luta, uma resistência, a fé dos barraqueiros, a fé dos catraieiros, a fé de toda a comunidade em si. O Sairé é algo que traz na gente essa alegria, esse salve a criança que está dentro de você, sabe? Eu cresci acompanhando, mas só que até 15 anos. Depois eu saí daqui, eu só fiquei assim, olhando por televisão, tudinho. Aí quando eu vim para morar, eu disse, não, eu vou ter que ficar agora e participar da festa Sairé. O meu pai sempre foi esse negócio de juiz, esse negócio tudinho, da festa. Aí, disse, não, eu vou. Até antes dos meus pais, a minha avó, me lembro da minha avó, que a mãe da minha mãe, sempre ela estava. Das diversas localidades onde os ritos do Sairé eram observados séculos atrás, no presente, apenas Alter do Chão os preserva. O segundo elemento que eu destaco é a imensa mobilização social que essa festa promove, envolvendo pessoas não só no ápice da festa, no momento festivo propriamente dito, mas ao longo de todo o ano. O seu Camargo sentiu a necessidade de entrar mais jovens da vila e ele me chamou. E eu disse, olha, na hora eu estava esperando esse convite. A gente continua passando, né? Procurando pegar pessoas mais jovens para ir treinando, né? Inclusive nós temos no nosso grupo de rezadores, temos meninas de 12, de 11 anos que já estão praticando, né? Porque a mãe, a avó está se indo embora, né? Mas é assim, o Sairé, a gente tenta dar continuidade para essa tradição não morrer. Para mim, o Sairé ele corre no sangue. Eu tenho uma devoção, um amor muito grande pelo Sairé. Para mim, o Sairé, ele se mantendo vivo, eu tô vendo a história do meu povo, eu tô vendo a história da minha família, né, a luta deles, a história das pessoas da Vila de Alter do Chão. É uma forma de nós mantermos vivo na lembrança aqueles que já se foram. A respeito desse encontro de gerações, eu acho que
É exatamente isso que a gente também busca dentro do sairé. Essa coisa do antigo, do novo, do mesclado. Também você ensinar, você aprender. Eu falo que ele é uma escola. Para conhecer realmente o que é o sairé, ele tem que entrar nessa escola. E essa escola, ela te ensina duas coisas. Ela te ensina a ouvir e te ensina a ação. Para a gente aprender o que é o sairé, nós precisamos ouvir e depois ter a ação. O sairé a gente se aprende escutando, né? A segurança do sairé está no ouvir. Se as pessoas elas não ouvirem, não terem ação, não aprenderem, elas podem até estar ali, mas elas nunca vão saber o que é o sairé. As pessoas têm a tendência de achar que a tradição é algo estático, inerte, e na cultura popular vemos que não é bem assim. Até muito tempo atrás, vários estudos etnográficos mostravam um pretenso medo aí de se acabar tal expressão cultural por conta das mudanças. E é claro que houve aí uma quebra de sentido quando acabou se entendendo que o fato de algo mudar não necessariamente está acabando. Quando nós falamos que o índio sabia falar, mas não sabia escrever, isso é correto. E também é correto se dizer que dentro do idioma português, e o Câmara Cascudo está aí para mostrar isso, não tem nenhuma palavra portuguesa, da língua portuguesa, que comece com cedilha. Então o índio, se ele não sabia escrever, ele não ia escrever com cedilha mesmo, porque o jesuíta que o estava catequizando, ele não iria introduzir essa palavra. Isso também se explica pelos primeiros registros que nós temos. Então a gente tem que ser a história, a gente tem que seguir a raiz. E essa raiz que nós temos, os primeiros registros do século XVII, ainda do século XVIII, como por exemplo do bispo do Pará, o primeiro bispo que teve na nossa região, Frei José de Queiroz, que foi esse grande bispo que teve aqui, que deixou os primeiros registros, inclusive da realização do sairé em Vila Franca, em Santarém, do padre João Daniel, que registrou o sairé já em Alter do Chão. Então, nós temos aqui do século XIX, da primeira metade do século XIX, nós temos registro de Bates, o Wallace, e tantos outros, Von Martio, que passaram por aqui, deixaram seu registro sobre o sairé, e todos eles deixaram os seus registros com o sairé com S. Reúne momentos da mais alta significação simbólica e social para a efetivação de laços, laços tanto das pessoas umas com as outras, assim como das pessoas com a divindade. A grafia do nome, por exemplo, já foi alterada inúmeras vezes com base em justificativas histórica, política, étnica, linguística, e se alternando entre sairé com S e sairé com C cedilha. Então, por exemplo, você vai ver José Veríssimo falando do sairé existente na comunidade de Pariçó, em Monte Alegre. Enfim, você vai ver outros viajantes, principalmente do século XIX, falando do sairé em outras comunidades. Aqui por perto mesmo, a gente sabe que o sairé existia em Alenquer, existia em Óbidos, existia em Vila Franca, existia em Boim, existia em Santarém, mesmo aqui na cidade de Santarém, que era dançado até os anos de 1930 no bairro da Aldeia. É preciso nós entendermos também que houve muita resistência dos indígenas para aceitarem as novas práticas de cristianização, as novas práticas de evangelização que estavam sendo introduzidas pelos jesuítas, que os jesuítas, quando aqui chegaram, eles vieram com o propósito, de transformar aqueles selvagens, praticamente, como eles eram tidos, os não civilizados, transformá-los em filhos de Deus, transformá-los em vassalos do rei de Portugal. Acontecia de maneiras diversas em várias localidades da calha do Rio Amazonas, do estado do Amazonas, do Pará e até do Amapá. Em Alter do Chão, os relatos desses viajantes e missionários sugerem
que a festa do Sairé foi se conformando como uma espécie de alegoria da chegada e da fixação dos colonizadores portugueses. Muitas vezes as pessoas, por ver um símbolo do Sairé, pensam que é uma brincadeira, sabe? Muitas vezes o pessoal vem, vamos para a festa do Sairé, mas para a gente é uma responsabilidade muito grande. O Sairé é o terra do chão, né, também, né? É toda essa nossa vivência da cultura local desde novo, é tudo isso. Eu vejo que o Sairé, ele é muito pessoal, ele é um repasse. A pessoa, ela nasce com a inclinação para a festa. Ele chama realmente quem são os dele para viver a verdadeira essência da festa. Para mim, o Sairé, enquanto eu existir, eu vou continuar fazendo o meu trabalho, né? Enquanto Deus me der vida e saúde, a Santíssima Trindade estiver do meu lado me empurrando, eu vou estar presente. Para quem nunca apreciou, um dia para você apreciar. Quando voltar, eu Sairé. Gostou do documentário do Fábio? Aguarda um pouquinho que a gente vem com o documentário do Robson Fonseca.